Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para mais um vídeo do nosso canal Tubarão Concursos. Hoje nós vamos abordar os artigos 647 a 667 e vai tratar acerca do habeas corpus para o nosso conteúdo programático do direito processual penal para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente. Se você chegou a este canal, peço que se inscreva no nosso canal, pessoal. Nós estamos abordando todo o conteúdo programático acerca do direito processual penal, um assunto muito importante e do qual eu percebi que a banca ela gosta de abordar praticamente uma questão acerca de cada tema. Ela traz de processo penal na média de 6 questões e ela aborda normalmente uma questão sobre cada temática. Ou seja, infelizmente você tem que, digamos assim, ser bom em tudo para fazer uma boa prova de processual penal. É tanto que, só para vocês terem uma ideia, sobre o habeas corpus, no concurso de 2023, a banca não trouxe nenhuma questão, mas é um assunto muito rico. Mas foi, e no concurso de 2024, houve sim uma questão de habeas corpus bastante interessante que nós vamos inclusive abordar ao final da aula, mostrando o quanto que é importante, pessoal, vocês conhecerem de um pouco um tudo. Então, e outra coisa, nós estamos, pessoal, finalizando a gravação dos nossos vídeos acerca do direito processual penal. Nós estávamos abordando todo o conteúdo do direito processual penal e, por fim, nós estávamos gravando o vídeo do artigo 574 a 667. Então, do 574 nós já gravamos um vídeo e vamos finalizar agora com esse vídeo no 667 que vai abordar o habeas corpus. Só lembrando que já tem vídeo gravado no canal, já tem vídeo gravado no canal. Todos esses foram gravados. Sem falar, pessoal, que nós já temos também, certo? Aqui é só sobre a parte de recursos, mas nós já temos também vídeo do artigo 251 a 258, 261 a 267 e o 274, 351 a 372, do 394 a 497, do 531 a 534, do 541 a 548, também da Lei 9.099, os artigos 60 a 83 e também o artigo 88 a 89, o que demonstra que nós gravamos todos os vídeos do conteúdo programático de direito processual penal. Dos artigos 574 a 667, eu resolvi dividir da forma como vocês estão vendo aqui embaixo. Pelo fato de ser um conteúdo muito extenso, eu fiz essa subdivisão. Hoje, pessoal, nós vamos tratar acerca do habeas corpus. Antes de nós adentrarmos propriamente na letra de lei, só lembrando que eu estou abordando letra de lei, estou dando ênfase total na letra de lei, vez ou outra eu solto um conceito doutrinário, um conceito jurisprudencial, mas a abordagem aqui, pessoal, é letra de lei, porque é é exatamente o que cai na prova de vocês. Então, nós trouxemos aqui a previsão constitucional do que seria o habeas corpus e quando ele é cabível. Vai ser concedido o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou pelo abuso de poder. Essa é a previsão que está na Constituição Federal. Eu trouxe esse conceito porque nosso fundamento de todo o nosso estudo tem que partir da Constituição Federal. O habeas corpus, pessoal, ele tem uma natureza penal, a natureza dele é penal, porque o habeas corpus ele visa exatamente cessar a ilegalidade ou abuso de poder que faz com que a pessoa esteja
com a sua liberdade de coação, a sua liberdade de locomoção ameaçada. Ele tramita por um procedimento especial, é uma ação gratuita e ele tem por objetivo a defesa da liberdade de locomoção do paciente e paciente, aquela pessoa que está sofrendo a ilegalidade ou abuso de poder. Então, combater a ilegalidade ou abuso de poder que possa violar o direito de ir e vir do indivíduo é o objetivo do habeas corpus. E ele tem uma prioridade sobre todas as demais ações, inclusive as demais ações constitucionais. Nós temos mandado de segurança, ação popular, habeas datas. O habeas corpus, pessoal, ele tem prioridade sobre todas as demais ações, inclusive essas outras ações constitucionais. Admite duas modalidades o habeas corpus. Nós temos o habeas corpus preventivo, nós temos o habeas corpus liberatório. Se vocês estão acompanhando a CPI do INSS, vocês veem que muitas das pessoas que vão depor, eles estão amparados por um habeas corpus. Aquele habeas corpus ali, pessoal, é um habeas corpus preventivo. Você vê que aquela pessoa não está presa. A sua liberdade, digamos assim, ela não está cessada, ele é livre. Só que preventivamente eles entraram com habeas corpus para evitar que sejam exatamente presos por exemplo, deixar de responder a alguma pergunta. Então são duas modalidades. Nós temos o habeas corpus preventivo, nós temos o habeas corpus liberatório, que é quando a pessoa já se encontra preso, por exemplo. Agora nós vamos entrar na letra de lei propriamente dita do habeas corpus e seu processo. Dá-se ao habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou ilegal na sua liberdade de ir, salvo nos casos de punição disciplinar. Então, pessoal, não cabe o habeas corpus quando se trata de punição disciplinar. O habeas corpus ele será dado sempre que alguém sofrer ou então se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Então, toda vez que vocês veem na prova algo como coação, ilegalidade, direito de ir e vir, ameaça à liberdade de locomoção, lembre logo do habeas corpus. E não será possível no caso de não será possível a impetração de habeas corpus. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício, então o habeas corpus ele pode sim ser expedido de ofício, ordem de HC, de habeas corpus, seja uma ordem individual ou coletiva, porque o habeas corpus ele pode sim, pessoal, ser impetrado em favor de uma única pessoa ou em favor de uma coletividade de pessoas. Quando no de qualquer processo judicial, a autoridade judicial verificar que por violação ao ordenamento jurídico alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Lembrando, pessoal, que esse artigo 667 e o seu parágrafo único é uma alteração legislativa de 2024, uma alteração muito recente, 2024. Então, há a possibilidade disso cair na prova e vocês vão ver lá no final do vídeo que caiu uma questão, uma alternativa que abordou esse conhecimento, é muito grande. Então, fiquem muito atentos que aqui o que se quer falar é que toda vez que houver uma violação ao ordenamento jurídico, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício a ordem de habeas corpus. Quando, por violação a esse ordenamento jurídico, alguém sofre
ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Alteração legislativa de 2024, que é muito importante, porque ela trouxe uma nova previsão de quando é possível a concessão do habeas corpus de ofício por qualquer autoridade judicial. Porém, pessoal, lembrando de sua competência jurisdicional. Um juiz não pode expedir de ofício um habeas corpus quando ele não tem competência jurisdicional sobre aquela matéria. Aí nós temos o parágrafo único do artigo 647. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo tribunal em que o processo de competência original ou em processo de competência recursal. Aí, importante, pessoal, esses termos aqui para uma prova de vocês. Ainda que não conhecidos a ação ou recurso em que é vinculado o pedido de cessação ou coação ilegal. Repetindo, a ordem de HC, de habeas corpus, poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecido a ação ou recurso em que é veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. A interpretação desse parágrafo único, pessoal, principalmente a parte final, é o seguinte: mesmo que não tenha sido conhecido a ação ou recurso, a pessoa entrou com ação ou entrou com recurso. Só que o juiz, ele não conheceu daquela ação ou recurso por qualquer outro motivo. Foi intempestivo, enfim, por qualquer que seja outro motivo, o juiz ou o tribunal não conheceu daquela ação ou então daquele recurso. Mesmo assim, pessoal, nessas possibilidades, a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, mesmo que ele não conheça dessa ação ou desse recurso. Não conhecer nada mais é, pessoal, do que entender que aquela ação, que aquele recurso não é cabível. Ele não conheceu da ação. Aí, quando é que a coação ela é considerada ilegal? A coação, decore, pessoal, esses incisos. Decore, que são as causas em que a coação ela será considerada ilegal. Quando não houver justa causa, não há justa causa, por exemplo, para a propositura da ação penal. Faltou elementos mínimos de indício de autoria e materialidade, enfim, não há justa causa para a proposição de uma ação penal, por exemplo. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Imagine que determinada pessoa foi condenada a uma pena de 5 anos. Ele cumpriu a pena de 5 anos, e só que ele já está lá há 5 anos e 3 meses, há 5 anos e 6 meses. Ora, ele está preso, ele está preso por mais tempo do que determinou a lei. Então, é um dos motivos em que a coação será considerada ilegal. Quando quem ordena a coação não tiver competência para fazer essa ordenação da coação. Então, vamos dizer que determinado ele ordene, por exemplo, a prisão de determinada pessoa, só que ele não tem competência para condenar aquela pessoa a determinada pena. Ora, se ele não tem competência para isso, é uma coação ilegal, porque ele ordenou essa coação sem ter nenhuma competência. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Aqui eu vou trazer um exemplo bem simples. Imagine que a pessoa foi presa preventivamente apenas para que, um exemplo, uma outra testemunha fosse ouvida porque ele estaria coagindo aquela testemunha. Ora, aquela testemunha já foi ouvida. Então já cessou o motivo que teria autorizado a coação. Então, nesse caso, se ele permanecer preso, a coação é uma coação ilegal. Inciso 5. Quando não for alguém admitido,
a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Eu vou dar um exemplo bem simples: o furto. O crime de furto simples, pessoal, tem uma pena de 1 a 4 anos. Esse crime ele é afiançável pelo próprio delegado de polícia em sede de inquérito policial. Na própria delegacia, o delegado pode arbitrar a fiança. Esse crime admite fiança, só que nesse caso, o delegado de polícia, por exemplo, não arbitrou a fiança, não fez com que a pessoa prestasse a fiança, nos casos em que sim, a lei autoriza. Então, nesses casos, pessoal, a coação será uma coação ilegal e será possível a impetração do habeas corpus, porque a pessoa deveria prestar fiança, não prestou porque o coator não, o coator simplesmente não admitiu a pessoa a prestar fiança. Inciso 6. Quando o processo for manifestamente nulo. Autoexplicativo, né, pessoal? Quando o processo ele é manifestamente nulo. O que eu pediria que vocês prestassem atenção é nesse manifestamente nulo, porque realmente tem que ser um processo manifestamente nulo, bem patente e bem visível. E quando também já estiver extinta a punibilidade. Se já foi extinta a punibilidade, por que é que aquela pessoa vai permanecer presa? Já foi extinta a punibilidade daquela pessoa e a pessoa permaneceu presa. Essa coação é uma coação ilegal. O juiz ou tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. O juiz ou tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente, então não tem prazo, imediatamente a ordem nos casos em que ela tenha cabimento e seja qual for a autoridade coatora. A autoridade coatora, pessoal, aquela autoridade que praticou a ilegalidade ou abuso de poder. Artigo 650. Competirá conhecer originalmente do pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Então, se você for lá no artigo 101, inciso 1, a linha G na Constituição, há uma série de situações de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, originalmente, cabe a ele, ao Supremo Tribunal Federal, nesses casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Quando se fala originalmente, pessoal, é porque assim, desde a origem, compete ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, julgar o habeas corpus nessas situações do artigo 101, inciso 1, a linha G. Ele não vai chegar até o Supremo Tribunal Federal através de recurso, porque desde a origem já compete ao próprio Supremo Tribunal Federal fazer o julgamento de um habeas corpus nessas situações. Também aos tribunais de apelação, a gente já viu em vídeos anteriores que não existe mais tribunal de apelação, o que existe são tribunais de justiça dos estados e tribunal regional federal, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos a quem? Aos governadores, aos interventores dos estados ou territórios, ao prefeito do Distrito Federal, aos seus secretários ou ao chefe de polícia. Se a autoridade coatora for essas pessoas, governadores, interventores de estado ou território, prefeito do Distrito Federal, seus secretários e ao chefe de polícia, vai caber ao Tribunal de Apelação, lembrando originalmente. Então, pessoal, tentem decorar governadores, interventor dos estados ou dos territórios, prefeito do Distrito Federal, os secretários
e o chefe de polícia caberá originalmente ao Tribunal de Apelação. A competência do juiz cessará, ou seja, vai finalizar, acabará, sempre que a violência ou a coação provier de uma autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Então, um juiz, ele não tem competência para julgar um habeas corpus, pessoal, se a autoridade judiciária coatora provier for uma autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Muito cuidado com provas que vai falar mais ou menos isso. Competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação prover de autoridade, apenas se essa for tiver uma autoridade judiciária superior de jurisdição. Não, igual, a gente está vendo aqui, igual ou superior jurisdição. É o caso, por exemplo, do desembargador que vai julgar um determinado habeas corpus, mas a autoridade coatora, por exemplo, foi um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele é uma autoridade judiciária que tem superior jurisdição sobre o desembargador do Tribunal de Justiça. Portanto, nesses casos, pessoal, vai cessar a competência do juiz. Ele não tem competência para julgar aquele habeas corpus. Não cabe o habeas corpus, parágrafo 2º, não cabe o habeas corpus contra prisão administrativa. Então, muito cuidado que se a banca suprimir esse não e trazer apenas uma alternativa assim, cabe o habeas corpus contra prisão administrativa. Essa alternativa, obviamente, estaria errado. Então, prestar muita atenção na letra de lei, porque não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, seja ela uma prisão atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo, ou seja, nós temos uma exceção, se o valor for acompanhado da prova de quitação ou do depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Então, qual é a regra? Não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, seja essa prisão atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais. Então, vamos dizer que aquela pessoa responsável por dinheiro, o valor que pertence à fazenda pública, aqui fazenda pública, pessoal, são a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, suas autarquias, enfim, tudo isso é o que se denomina fazenda pública. O responsável por dinheiro, o valor pertencente, caso ele seja, por exemplo, omisso em fazer o seu recolhimento nos prazos legal, não será possível o habeas corpus contra essa prisão administrativa. Só que é possível, sim, salvo se o pedido da prisão administrativa for acompanhado de prova da quitação ou de depósito do alcance verificado se a prisão exceder o prazo legal. Retifico. Salvo, pessoal, se o pedido do habeas corpus for acompanhado da prova da quitação ou do depósito do alcance verificado, ou então se essa prisão administrativa exceder o prazo legal. Aí, nesse caso, será possível sim a impetração do HC, do habeas corpus. A concessão do habeas corpus não obstará, não impedirá e nem vai pôr termo ao processo desde que o processo não esteja em conflito com os fundamentos daquela concessão.
A concessão do habeas corpus não obstará, não criará nenhum obstáculo e nem vai pôr termo ao processo, desde que este, ou seja, o processo, não esteja em conflito com os fundamentos daquela concessão. Muito cuidado com esse artigo, principalmente com as trocas de palavras por parte da banca nas alternativas de questões. Ela poderia muito bem trazer uma alternativa assim: a concessão do habeas corpus obstará o termo do processo, desde que este esteja em conflito com os fundamentos daquela. Errado. Não obstará e também nem vai pôr termo, que é fim, ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela, o que dá a entender que, se tiver em conflito com os fundamentos da concessão, poderá sim obstar o processo ou poderá até mesmo pôr fim ao processo. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade de processo, o processo, será renovado. Se o HC for concedido em virtude da nulidade do processo, o processo será extinto, pessoal? Não, o processo será renovado. Ordenada a soltura do paciente em virtude do HC, então foi determinado a soltura do paciente, lembrando que paciente é aquela que teve a sua coação da liberdade de locomoção atingida. Então, ordenada a soltura do paciente, paciente é aquela pessoa que sofre a coação ilegal em virtude do HC, será condenada nas custas a autoridade que presta atenção, porque vai vir uma questão sobre esse artigo 653. Será condenada nas custas a autoridade que, olha as situações, má-fé ou evidente abuso de poder tiver determinado a coação. Então, apenas, pessoal, será condenado nas custas do processo. A autoridade, se ele tiver agido com má-fé ou evidente abuso de poder, e por isso ele pegou e determinou a coação. Então, agiu dessa forma, será condenado nas custas judiciais, mas apenas nessas situações, pessoal. Quando ele agir com má-fé ou evidente abuso de poder. Trato com questão quando a pessoa foi omisso ou algo parecido. Essas são situações em que a pessoa será condenada nas custas judiciais. E neste caso, será remetida ao Ministério Público a cópia das peças necessárias para que seja promovida a responsabilidade da autoridade. Então, houve a soltura do paciente e o coator agiu com má-fé ou evidente abuso de poder. Ele vai ser condenado nas custas judiciais, a autoridade coatora, e nesse caso as peças necessárias serão remetidas ao Ministério Público, para que seja promovida a devida responsabilidade da autoridade coatora. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, pessoal. Então, não há nenhuma obrigatoriedade de que o HC seja impetrado por advogado. Não há essa obrigatoriedade, pessoal. Levem para a prova de vocês, para a vida, para o conhecimento de vocês. Nas ações de habeas corpus, não há obrigatoriedade de que a peça seja subscrita por um advogado. Qualquer pessoa pode impetrar uma ordem de habeas corpus em favor de outra pessoa. E pode ser em seu próprio favor ou em favor de outras pessoas. Bem como, pessoal, o próprio Ministério Público também poderá impetrar o habeas corpus. Então, quem é que pode impetrar o habeas corpus? Qualquer pessoa. Essa qualquer pessoa pode impetrar em seu próprio favor. Então, você que está me ouvindo agora, você pode impetrar se você tiver conhecimento para isso, você pode sim impetrar um habeas corpus em seu próprio favor, assim como você pode impetrar um habeas corpus em favor do seu irmão, do seu amigo, do seu pai, etc., de qualquer pessoa.
E também o Ministério Público pode também impetrar o habeas corpus em favor de qualquer pessoa. O que é que tem que ter, pessoal, na petição do habeas corpus? A petição do habeas corpus deverá conter o nome da pessoa que sofre ou que está ameaçado de sofrer a violência ou a coação e também da pessoa que exerce a violência, coação ou ameaça. Então, artigo 654, parágrafo 1º, a linha A, tem que ter o nome da pessoa que sofre ou está ameaçado de sofrer a violência e o nome daquela pessoa que exerce a violência, que nesse caso é a autoridade coatora, a coação ou a ameaça. Letra B, a linha B. A declaração da espécie de constrangimento. Ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões que se funda o seu temor. Então, você tem que declarar qual é a espécie de constrangimento que a pessoa está passando, ou então, se for uma simples ameaça de coação, você tem que explicar quais são as razões que te levam a crer que você está com a ameaça de locomoção. A assinatura do impetrante, que eu falei para vocês, não precisa ser advogado, mas tem que ter a assinatura do impetrante. Lembrando, impetrante não é aquela pessoa que sofre ameaça, não, pessoal. Impetrante é a pessoa que vai impetrar o HC. Então, por exemplo, eu vou impetrar um habeas corpus em teu favor. Você é o paciente, eu sou o impetrante. Então, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo. Quando, nesses casos, alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e também a designação das respectivas residências. Então, tenho que ter também o local, né, a designação das respectivas residências do impetrante. E quando a pessoa não puder ou não souber escrever, a assinatura do impetrante será a rogo. Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício. Então, é possível sim, pessoal, que juízes e tribunais expeçam a ordem de ofício quando, no curso de um processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Então, imagine que um juiz singular, ou então os tribunais, no curso do processo, pelas peças constantes ali nos autos, ele verifique que alguém, por exemplo, está preso, alguém sofre a coação de forma ilegal, ou então ele está prestes a, por exemplo, sofrer a sua liberdade de coação. Nesses casos, pessoal, é possível sim que esse juiz ou tribunal imediatamente expeça de ofício, ou seja, sem que alguém requeira, sem que alguém impetre, a ordem de habeas corpus. O carcereiro, terminologia terminante, o carcereiro, terminologia muito arcaica. Hoje em dia nós temos os policiais penais, ou então o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça, ou autoridade judiciária ou policial, leia-se delegado de polícia, que embaraçar, que procrastinar a expedição da ordem de habeas corpus, que embaraçar ou procrastinar as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente, ou mesmo a sua soltura, será multado. Aí aqui nós temos um valor, pessoal, na época do Código de Processo Penal, que é de 1941, 200 mil réis a um conto de réis. Esqueçam isso, a banca não vai cobrar isso não. O que a banca vai dizer qual é a penalidade. Qual seria a penalidade? Ele será multado.
sem prejuízo, certo? Sem prejuízo de outras penas em que ele incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o HC, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, porque nesses casos vai caber ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação, que vai caber impor as multas. Então, em outras palavras, pessoal, o carcereiro, o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar a dificuldade, ficar embaraçando ou procrastinar, ficar empurrando para frente a expedição da ordem do habeas corpus, né, nesse caso aqui, quem expediria seria uma autoridade judicial, que embaraçar ou procrastinar as informações sobre a causa da prisão, que embaraçar ou procrastinar a condução e a apresentação do paciente ou mesmo a sua soltura será multado. Essa é a punição. Só que ele será multado, pessoal, prejuízo, sem prejuízo das penas em que ele tiver incorrido. Aí as multas vão ser impostas pelo tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de uma autoridade judiciária, porque nesses casos caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor essas multas. Recebida a petição do HC, do habeas corpus, o juiz prestem atenção, se julgar necessário. Prestem atenção, apenas se julgar necessário e também estiver preso o paciente, ele mandará que este seja imediatamente apresentado. Você vê que não tem prazo, imediatamente apresentado no dia e no horário que ele designar. Quando for recebida a petição do HC, apenas quando o juiz julgar necessário e também quando estiver preso o paciente, mandará que o paciente lhe seja imediatamente apresentado no dia e no horário que ele designar. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão. Olha só, possibilidade de um mandado de prisão contra o detentor, que ele será processado na forma da lei e o juiz vai providenciar para que o paciente seja retirado da prisão e apresentado em juízo. Então, imagine que o juiz determine a apresentação imediata do paciente que estiver preso naquele dia e horário. Só que o detentor da ordem desobedeceu. Nesse caso, pessoal, há uma possibilidade de um mandado de prisão contra o detentor da ordem que foi desobedecida. E ele vai ser processado na forma da lei e o juiz vai providenciar para que o paciente seja retirado da prisão e apresentado a ele, ao juízo. Se o paciente, pessoal, estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo quando ele estiver gravemente enfermo, quando grave enfermidade do paciente, salvo quando ele não está sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção, e salvo se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Quando estiver preso, nenhum motivo excusará sua apresentação. Só que existem exceções. Quando o paciente estiver em grave enfermidade, quando o paciente não estiver sob a guarda da pessoa a quem se atribuiu a detenção, e quando o comparecimento não tiver sido determinado por um juiz ou por um tribunal.
Parágrafo único. O juiz ele pode ir ao local em que o paciente se encontrar. Se este, ou seja, o paciente, não puder ser apresentado por um motivo de doença. Quando o paciente não puder ser apresentado por um motivo de doença, o juiz sim pode ir até o local onde estiver o paciente. O detentor dá a ordem de quem o paciente estiver preso. O detentor daquela ordem vai declarar a ordem de que o paciente estiver preso. Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou, se o juiz ou tribunal ele verifica que já cessou a violência ou a coação ilegal, ele vai julgar prejudicado o pedido. Pessoal, julgar prejudicado o pedido é dizer que não tem mais razões para julgar o habeas corpus, porque ele verificou o quê? Que já cessou a violência ou a coação ilegal, ou seja, não existe mais motivo para julgar aquele habeas corpus se já houve a cessação da violência ou da coação ilegal. Então, nesse caso, o juiz ou tribunal, ele julga prejudicado o pedido. Efetuadas as diligências, interrogado o paciente, essa terminologia aqui, a meu ver, não deveria ser a correta, interrogado, que você interroga quem é acusado de algo. Poderia ser ouvido, mas enfim, pessoal, não vamos se aprofundar nisso, não. Levem para a prova o que está na letra de lei. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz terá um prazo de 24 horas para decidir de forma fundamentada. Então, foi efetuada as diligências necessárias, foi interrogado o paciente, o juiz, fundamentadamente, dentro de 24 horas, decidirá. Então, qual o prazo para que o juiz decida? A ordem do HC, 24 horas. Se a decisão for favorável ao paciente, apenas se, ele será posto logo em liberdade, salvo se por um outro motivo ele deve permanecer preso. Se a decisão for favorável ao paciente, será desde logo posto em liberdade, a não ser se por qualquer outro motivo ele deva ser mantido na prisão. Imagine que existe a decretação de um pedido de prisão preventiva de um paciente que entrou com HC. Então, nesse caso, mesmo que a decisão seja favorável, ele vai permanecer preso porque já tem o quê? Uma ordem de prisão preventiva em desfavor dele. Vamos dizer que seja uma pessoa que responde a diversos crimes e ele tem uma ordem de prisão preventiva, nesse outro processo. Nesse caso, ele não será colocado imediatamente em liberdade. Se os documentos que instruíram a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que cesse imediatamente esse constrangimento. Se os documentos que instruíram a petição evidenciarem, deixar bem evidente a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal vai ordenar que cesse imediatamente constrangimento da coação, da ilegalidade da coação. Se a ilegalidade decorrer de fato que não tenha sido o paciente admitido a prestar fiança, a gente já viu que é uma daquelas razões em que a coação é ilegal, o juiz ele vai arbitrar o valor da fiança, que poderá ser prestada imediatamente perante o próprio juiz, remetendo nesse caso à autoridade os respectivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou ao do processo judicial. Vamos dizer que a pessoa estava presa porque ele não foi admitido a prestar fiança.
Nesse caso, pessoal, o juiz ele pode arbitrar desde logo o valor da fiança. E esse valor da fiança ele poderá ser prestado, ou seja, poderá ser, digamos assim, pago diretamente ao juiz. Aí, nesse caso, o juiz vai remeter os autos à autoridade, vai remeter à autoridade respectivos autos para que eles sejam anexados ao inquérito policial ou ao processo judicial. Se a ordem do HC for concedida para evitar ameaça ou coação ilegal, dá-se ao paciente o chamado salvo-conduto, que deverá ser assinado pelo juiz. Pessoal, isso aqui é o chamado HC preventivo. É exatamente o que nós estamos vendo na CPMI do INSS. Muitas pessoas vão depor sobre o guarda-chuva de um HC. Para o quê? Para evitar ameaça de violência ou coação ilegal. É exatamente isso, o que nós chamamos de HC preventivo, e que é diferente do HC repressivo, que é quando a pessoa já está presa. Então, o pessoal que está indo depor lá na CPMI sob o guarda-chuva de um habeas corpus, aquele habeas corpus ali, pessoal, é um HC preventivo, apenas para evitar ameaça de violência ou coação ilegal. Aí, qual é o instrumento adequado? É o chamado salvo-conduto. É diferente na situação do HC, que é um alvará de soltura. Aqui é um salvo-conduto. É o nome da peça que se chama em relação ao HC preventivo. Será incontinente, ou seja, será imediatamente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenada a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Será incontinente, ou seja, imediatamente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenada a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que concede a ordem, o alvará de soltura, que já é diferente, acabei de falar para vocês, aqui é no caso de HC repressivo. O alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver observar as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, parte final, ou pela via postal. Então, vamos dizer que o paciente está preso em um lugar que não seja, pessoal, a sede do juiz ou do tribunal que expedir, que conceder a ordem. O que é que vai acontecer? Esse alvará de soltura será expedido pelo telégrafo. Isso se houver, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, parte final, ou mesmo por uma via postal, a fim de que aquela ordem chegue o mais rápido possível ao destinatário onde estiver preso o paciente. Em caso de competência originária, aquela competência que já nasce no Tribunal de Apelação, a petição de HC será apresentada ao secretário, que vai enviar imediatamente ao presidente do tribunal, da Câmara ou da turma que estiver reunido ou que primeiro tiver de reunir-se. Quando a competência é originária de um tribunal de apelação, leia-se Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, aquela petição do habeas corpus será apresentada a quem? Ao secretário. Aí o secretário vai enviar imediatamente ao presidente do tribunal, ao presidente da Câmara ou ao presidente da turma que estiver reunida. Por quê, pessoal? Porque o HC ele requer uma imediatidade. A pessoa está presa, está prestes a ser presa. Então, o preso
Câmara ou turma que já estiver reunida, aquela petição do HC vai ser imediatamente enviada a eles. Ou então, vamos dizer que não tenha nenhuma, a Câmara ou a turma não esteja reunida. Ela vai ser enviada imediatamente a primeira que tiver de se reunir. Lembrando, o paciente está preso, está prestes a ser preso. Não tem que esperar tempo, não. Tem que ser o mais rápido possível, tem que ser julgado esse HC. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, que é isso aqui, ó, 654, parágrafo 1º, o presidente, se for necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente vai mandar preenchê-lo logo que for apresentado a petição. Aqui nós temos duas situações diferentes. A petição ela contém todos os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, ou seja, o nome do paciente, o nome da autoridade coatora, os motivos, enfim, os requisitos lá do artigo 654, parágrafo 1º. O presidente, pessoal, prestem atenção, apenas se necessário, ele vai requisitar da autoridade coatora, informações por escrito. Agora, se falta qualquer dos requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente vai mandar preencher esses requisitos logo que for apresentada a petição. É apresentada a petição, é apresentada a petição e o presidente do tribunal verificou que está faltando um ou algum dos requisitos do artigo 654, parágrafo 1º. Ele vai pedir que seja preenchido aqueles requisitos. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas se o presidente entender que o HC deva ser indeferido de forma liminar. Nesses casos, ele vai levar a petição ao tribunal, Câmara ou turma para que delibere a respeito. As diligências do artigo anterior, do artigo 662, não será ordenada quando o presidente do tribunal entender que o HC ou habeas corpus ele deverá ser indeferido e liminar, deverá ser deferido de plano imediatamente. Só que nesses casos, ele tem que levar a petição ao tribunal, à Câmara ou à turma, para que delibere a respeito. Recebidas informações ou mesmo dispensadas, o HC será julgado na primeira sessão, que eu lembrei para vocês, é algo imediato. Então, na primeira sessão será julgado, podendo, todavia, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Então, é possível sim haver um adiamento para a sessão seguinte nessas situações. Repetindo, a repetição leva à perfeição e às vezes uma única leitura não é o suficiente para você entender o dispositivo. Artigo 664. Recebidas as informações ou mesmo dispensadas as informações, o habeas corpus, pessoal, vai ser julgado na primeira sessão. Só que ele pode ser adiado uma única vez para a sessão seguinte. Então, vamos dizer que na prova vai trazer assim, ó. Recebidas informações ou dispensadas, o habeas corpus será julgado necessariamente na primeira sessão. Errada. Podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Qual é o quórum de votação para a concessão do HC? A decisão será tomada por maioria de votos. Agora, quando houver empate, pessoal,
Se o presidente ele não tiver tomado parte na votação, se ele não tiver votado, ele poderá proferir um voto de desempate. E no caso contrário, ou seja, mesmo que o presidente já tenha votado, vai sempre prevalecer a decisão mais favorável ao paciente. Então vamos dizer que num tribunal com, eu vou chutar um número aqui redondo, pessoal, só para o entendimento, com 20 julgadores, 10 é a favor da ordem do habeas corpus e 10 são contra. Ou seja, houve empate. Nesse caso, vai prevalecer a decisão mais favorável ao paciente, que no caso é conceder a ordem de habeas corpus para que ele seja posto em liberdade. Agora, lembrando, quando o presidente não tiver tomado parte na votação, ele vai proferir o voto de desempate, seja a favor, seja contra. O voto do presidente é quem vai decidir se vai ser concedido ou não a ordem do habeas corpus, mas apenas, pessoal, quando ele não tiver tomado parte na votação. Se o secretário lavrar, aliás, perdão, artigo 665, o secretário do tribunal lavrará a ordem assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, e ela será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou à autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. O secretário do tribunal vai lavrar a ordem do habeas corpus. Essa ordem será assinada pelo presidente do tribunal, presidente da Câmara ou da turma, e será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor daquela coação ilegal, por exemplo, detentor da prisão, ao carcereiro ou à autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, parte final. Enfim, é o que está no final. Lá no final, em final, enfim. A ordem transmitida por telegrama deverá obedecer ao que está previsto no artigo 289, parágrafo único. Aí nós teremos que ir lá no parágrafo único do artigo 289 para saber exatamente o que é que tem lá. Mas possivelmente não vai cair, pessoal, uma alternativa abordando esse parágrafo único. Chegando no final dos nossos artigos, vamos ver que o artigo 66 vai nos informar que os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e o julgamento do pedido de HC de sua competência originária. Aqui, pessoal, sem maiores delongas, basta simplesmente estar dizendo que os regimentos dos tribunais de apelação vão estabelecer normas complementares enfim, para o processo e julgamento do pedido de HC, isso na sua competência originária. Apenas vai estabelecer normas complementares. Artigo 667. No processo e julgamento do HC de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos recursos das decisões de última ou única instância, denegatória, aquela que denega, aquela que nega o habeas corpus, observar-se-á no que lhe for aplicável o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer regras complementares. Nada de tão interessante aqui. Simplesmente vai dizer que no julgamento, no processo de julgamento do HC de competência originária, assim como das decisões dos recursos de única ou última instância, que denega o habeas corpus, ou seja, que indefere, que nega, deverá ser aplicado apenas no que for aplicável tudo que nós acabamos de ler, ou seja, o disposto nos artigos anteriores, e o regimento interno do tribunal deve estabelecer as regras complementares. Pessoal,
Vamos a uma resolução de questão que caiu na prova de 2024 para o cargo de técnico, escrevente técnico judiciário pela VUNESP, a banca do concurso de vocês. Uma única questão de HC. Vocês viram que nós trouxemos diversas disposições acerca do HC, mas é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Normalmente a banca ela vai trazer uma questão sobre cada assunto. Traz uma média de 6 questões, 5, 6 questões de processo penal, e ela traz mais ou menos uma questão acerca de cada temática. Por isso a importância, pessoal, de ler tudo, saber tudo. Tem muita gente que gosta de estudar por questões. Não, não vou estudar a letra de lei, não vou sentar a bunda na cadeira para estudar. Eu vou só estudar por questões. Pessoal, muito importante que vocês tenham uma base sólida da letra de lei. Estudar só por questões, isso é no final. E quando você já abordou todo o conteúdo, já deu. Então, preste bem atenção nessa próxima questão, muito interessante, trazendo exatamente tudo que nós já abordamos nos artigos anteriores. Tudo é letra de lei. Quando nós estamos estudando, fazendo ênfase na letra de lei, é porque é o que a banca cobra. Vamos lá. A respeito do habeas corpus, assinala a alternativa correta. A decisão do a alternativa A. A decisão do habeas corpus no tribunal será por maioria de votos. Perfeito. A gente viu que será por maioria de votos. Em caso de empate, vai prevalecer o voto do presidente, se ele tiver participado na votação. Agora, se o presidente não tiver tomado parte, ele vai proferir o voto de desempate. Pessoal, alternativa bem interessante essa, porque se você não tiver atento ao que está no parágrafo único do artigo 664, você muito possivelmente ia marcar essa alternativa como correta. Mas a alternativa está xizinho de excluído, de errado. Alternativa A vai nos dizer, pessoal, em outras palavras, o seguinte: a decisão do habeas corpus no tribunal ela será por maioria de votos. Até aqui, ó, correto. Aí ele está falando o seguinte: quando houver empate, vai prevalecer o voto do presidente. Isso que o presidente votou, houve empate, aí o que vale é o voto do presidente. Não importa se deu empate ou se não deu, o que vale é o voto do presidente. Isso aqui, pessoal, tá errado, certo? Isso aqui fala se tiver participar na votação. Aí fala para terminar. Agora, se o presidente não tiver tomado parte na votação, ele vai proferir o voto de desempate. Essa parte aqui, em tese, estaria correta. Em tese. Se ela tivesse feita de forma isolada, estaria correta. Mas essa parte aqui, pessoal, está errada. Caso de empate, vai prevalecer o voto do presidente se ele tiver participado da votação. Errado. Parágrafo único do artigo 664. Ela vai dizer o seguinte: a decisão será tomada por maioria dos votos. Opa, primeira parte da letra A, correto. Havendo empate, que é o que está aqui, ó. Em caso de empate, vamos ver o que é que a letra de lei fala. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, ele vai proferir o voto de desempate. Apenas, pessoal, se o presidente não tiver tomado parte na votação. E a questão vai dizer o seguinte: vai prevalecer o voto do presidente se tiver participado da votação. Não. Se não tiver participado da votação, ele vai proferir o voto de desempate. Então, não vai prevalecer o voto do presidente se ele tiver participado da votação. Não, é errado. A linha B. A concessão do habeas corpus implicará a condenação da autoridade que tiver determinada coação, até aqui correto. A indenização civil, até aqui correto. Agora o erro.
se decorrente de negligência. Falei para vocês quais são as causas: a má-fé, o má-fé, o evidente abuso de poder. É o que está escrito no artigo 653, pessoal, que vai nos trazer a seguinte redação: ordenada a soltura do paciente em virtude do HC de habeas corpus, será condenado nas custas a autoridade que, preste atenção, por má-fé ou evidente abuso de poder tiver determinada a coação. E aqui fala o quê? Se decorrente de negligência. Portanto, alternativa errada. Pergunto para vocês, é ou não é, pessoal? Só letra de lei as questões? Apenas letra de lei. E foi o que eu falei para vocês, é apenas letra de lei. Item C. No caso de petição de HC, não será concedida a ordem antes de prestar as informações pela autoridade apontada como coatora. Aí você leu lá na letra de lei que terá situações em que a autoridade apontada como coatora, ela tem que prestar informações. Só que aí você está dizendo aqui que não será concedida a ordem de HC antes da prestação dessas informações. É verdade? Se você leu apressadamente, você achar que é verdade, mas é errada. Porque o artigo 622 vai trazer a seguinte redação: se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1º, o presidente, olha aí, se necessário, apenas se necessário, requisitará da autoridade indicada como coator informações por escrito. E a questão está dizendo que não será concedida antes da prestação de informações. Não, pessoal, apenas se necessário. O juiz ele pode muito bem conceder o HC sem essa prestação de informações por parte da autoridade apontada como coautora. A letra D, que é a correta, vai nos trazer a seguinte redação: o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu próprio favor ou de outrem, bem como pelo Ministério. Quem você poderia ficar em dúvida é essa aqui. Bem como pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público também pode impetrar habeas corpus, mas, pessoal, essa letra D, ela é exatamente cópia do artigo 654 do CPP. 654 do CPP. A ordem de habeas corpus, aliás, o habeas corpus, eu vou falar, pessoal, exatamente aqui o que tem lá no artigo 654. Vai estar dizendo assim, ó: habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor, em seu próprio favor, ou de outrem, bem como pelo Ministério Público, bem como pelo Ministério Público. É exatamente cópia, pessoal, do artigo 654 do CPP. Alternativa correta. E a letra E, que é a alternativa errada, também é uma alternativa errada, vai nos trazer a seguinte redação, pessoal. Como é interessante isso aqui. É exatamente uma alternativa, essa alternativa, ela trouxe exatamente uma alteração legislativa no ano de 2024. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, seja em processo de competência originária, seja na forma de recurso. Olha aqui o erro. Desde que coincida a ação ou recurso em que é veiculado o pedido de cessação da coação. Aí a gente vai lá no artigo 647-A do CPP, que foi incluído em 2024, lá no parágrafo único vai nos trazer a seguinte redação, ó. Até aqui, trocar aqui a cor do fundo para vocês entenderem. Vai trazer a seguinte redação: a ordem de habeas corpus, a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício
pelo juiz ou pelo juiz ou pelo tribunal, em processo de competência originária ou recursal, em processo de competência original recursal, aí, preste atenção, ainda que, aí a banca vai trazer o quê? Desde que conhecida a ação, o recurso em que é veiculado o pedido de cessação de coação. E a letra de lei vai trazer ainda que não conhecido a ação, recurso que é veiculado pedido de cessação com ação. Então, pessoal, não é desde que conhecido não, é ainda que não conhecido. Vendo só como muda só uma simples opção, foi exatamente o que eu falei para vocês. Pessoal, com isso nós finalizamos todo o conteúdo programático de processo penal para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prova que vai ser realizada no concurso de 2025. Agradeço, pessoal, pelo tempo de vocês, pela paciência em esperar a gravação dos vídeos. Peço desculpas, pessoal, pelo fato de que eu não vou poder ter tempo para gravar vídeos sobre outros assuntos. Deixe seu comentário, curta, inscreva no nosso canal. Isso vai me motivar a continuar gravando vídeos, seja para esse concurso, seja para outros concursos. Que Deus abençoe cada um de vocês, bons estudos, boa prova. Faço bastante questões de concurso, que é muito importante. E nós nos veremos em um próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom.